Apresentação do estágio 3. Universidade Uniaselv, aluna Karina Silva, do curso de Matemática, e a professora Sandra Amaral. A área de concentração desse estágio é de ensino e aprendizagem de matemática. O tema abordado é Fibonacci, a história dos coelhos e a proporção áurea. Por que estudar Fibonacci? Porque foi um grande matemático, estudou sequências numéricas e, através da proporção da criação dos coelhos, ele descobriu uma sequência numérica fantástica, que hoje é a proporção áurea, e como podemos ensinar os alunos do ensino fundamental através de metodologias ativas. A justificativa é como estudar essa proporção áurea, como podemos ensinar para os alunos do ensino fundamental, através da metodologia ativa, a teoria de Fibonacci. O retângulo áureo, a espiral áurea e a relação com a sequência de Fibonacci, e evidenciarmos algumas aplicações desses números na nossa rotina, na arquitetura, no design, decoração, design de carros, desenvolvimento de produtos e marketing. A sequência de Fibonacci e o número de ouro são os números da beleza em matemática, desde a antiguidade. O objetivo desse trabalho é que eu queria muito estudar a frequência de Fibonacci, o número áureo, porque a minha primeira formação foi arquitetura. Então, eu queria contar a história desse matemático, mostrar essa frequência, qual foi a origem e como foi essa reprodução dos coelhos. Relacionar essa sequência e o número de ouro. E mostrar como é que esses números foram aplicados através da história e como hoje eles ainda são usados. E na licenciatura, como ensinar em sala de aula essa teoria através da metodologia ativa. A fundamentação teórica, O Fibonacci, ele teve a oportunidade de conhecer e estudar o sistema de numeração indo-arábico, adotando porque ele viajou muito com o pai dele para o Oriente. E ele considerava que esse sistema era mais simples e eficiente do que os algarismos romanos. De volta à Itália, ele escreveu vários livros. Liber Abaci, Pratica Geometriae, Flos e Liber Quadrantorum. E o problema de reprodução dos coelhos, de todos os temas e problemas tratados no Liber Abaci, o que mais se destacou e que ainda hoje cria-se novas aplicações é o problema dos coelhos, que foi elucidado por Boyer em 1974. A pergunta era, o problema: quantos pares de coelhos são produzidos num ano, começando com um só par, se em cada mês gera um novo par que se torna produtivo a partir do segundo mês? A solução desse problema gera uma sequência que é amplamente estudada em várias aplicações na natureza e recheada de inúmeras propriedades interessantes. Ela é conhecida como a sequência de Fibonacci. A gente encontra essa sequência na natureza, nas flores, nos animais, nas folhas, nas árvores. Então, aqui nós temos uma figura dessa procriação dos coelhos. E a proporção é de 1 mais raiz de 5. Esse é o número da proporção áurea. Dois números que tenham essa razão entre si, essa proporção entre si, tem essa razão que é tida como bela. A beleza é algo que realmente agrada aos olhos dos seres humanos.
Aqui, pode ser considerado uma figura esteticamente agradável, né? Este retângulo que tem essas proporções exerceu enorme influência em obras arquitetônicas e na pintura também. O que existe mais fascinante com o retângulo áureo é a sua relação com a sequência de Fibonacci, dando origem à chamada espiral áurea. Aqui nós temos também duas figuras da criação dessa espiral áurea, a proporção, o retrato da Mona Lisa e o retrato do Partenon na Grécia. A gente percebe essas proporções também. A metodologia usada para desenvolver o paper foi pesquisa aplicada quanto à sua natureza. A abordagem do problema foi de forma qualitativa, do ponto de vista, e seus objetivos será uma pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos técnicos, será a pesquisa bibliográfica, as informações virão de livros, artigos e da internet. Já em sala de aula, aprendendo com o professor, que a matéria que ele aplicou não foi a de Fibonacci, que foi matemática financeira, juros simples e juros compostos, e matemática com trigonometria, porque um desses segundos anos seguiu a nova trilha de matemática. Então, o professor com quem eu estava, ele não variou a metodologia, usou sempre a mesma, apresentando teoria e exercícios. Embora desta maneira eu aprendi bastante com ele, aprendi um jeito novo de ensinar, que é dar a lista de exercícios e em folhas separadas ficam as respostas e numa terceira folha fica a maneira de fazer os exercícios. Por quê? Os alunos são inseguros e ansiosos. Então, eles fazem uma, querem saber se está certa. E o professor percebeu ao longo do tempo que ele não consegue atender essa demanda ao mesmo tempo, fica muito estressante. E desta maneira ele resolveu, os alunos ficam bem, ficam confortáveis, conseguem desenvolver, né, percebem que estão indo bem, isso eleva a autoestima e eles continuam fazendo o trabalho, que foi bem bacana. Né? Esse estágio, o terceiro estágio, foi realizado na escola, no Instituto Estadual Pedro Schneider, que é uma escola de ensino médio, realizado com o segundo ano do segundo grau, estágio de 20 horas e regência de 5 horas. É uma escola grande, de mais ou menos em torno de 1.500 alunos, no centro da cidade e é escola de referência. Aqui temos imagens da escola. Os planos de aula, vou citar dois aqui. O primeiro é contar a história de Fibonacci através de podcast, um esquema no quadro, a fim de comentar e discutir com os alunos, fazer um brainstorm, que é uma tempestade de ideias. E aí, a ideia é que eles façam um mapa mental ou um brainstorm para escrever e registrarem essas informações. Numa segunda aula, a professora faria um desenho no quadro branco, nessa escola é quadro branco, faria um desenho no quadro, desenharia essa espiral de Fibonacci no quadro e os alunos fariam numa folha para entregar. Eles fariam o mesmo desenho numa folha para entregar e utilizariam régua, lápis e borracha e poderiam decorar e pintar. E depois, na sequência, os alunos fariam com papel pardo um painel com figuras e imagens com características dessa sequência de Fibonacci, que a gente encontra no girassol, no caracol, nas flores, nas folhas, nas árvores, na natureza. A gente acaba encontrando essa. A vivência do estágio foi mais tranquila, porque eu já conhecia os professores e a rotina da escola. Porém, ao começar a estudar e procurar as informações da escola, o PPP ele não tá, que é o plano político pedagógico da escola, ele não está atualizado
ele não está disponível, ele não está no drive da escola, e é algo que a gente percebe que tem um problema de comunicação e de atualizações que eu acredito que seria interessante ter uma pasta com páginas como que essas páginas pudessem ser trocadas para atualizar as informações, né? Há encontro de a comunicação ela precisa ser melhorada. E eles usam muito o WhatsApp também, que é algo que eu acho bastante preocupante, porque à medida que o tempo vai passando, essas informações vão se perdendo, e como são protocolos, não acredito que não tenha ficado muito bom. Bom, as referências desse trabalho foram 3 artigos. Aqui. De Reginaldo Leôncio Silva, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O segundo artigo foi de análise técnica do Departamento de Matemática, do aluno Igor Leandro Vieira e o orientador Falésia Mandini. E o terceiro artigo, sequência Fibonacci, História, Propriedades e Relações com a Razão Áurea, de Lívia da Cas Pereira. Obrigada pela atenção e até!